E agora estamos chegando ao fim. Não fique triste. Esta é a última aula sobre o livro de Daniel. Sim, Daniel tem 12 capítulos. É um livro bem denso e intenso, mas só tem 12 capítulos. E nós estamos chegando ao último capítulo desse fantástico livro. Mas tem muitas coisas interessantes aqui para aprendermos juntos nesta jornada bíblica em cima do livro de Daniel. Obrigado para você que ainda está acompanhando essa série de estudos. E eu queria fazer um desafio para você. Compartilhe esse conteúdo, divulgue, veja, reveja, se aprofunde, busque bons comentários. Tem um comentário bíblico adventista sobre Daniel que vale a pena, o livro Segredos de Daniel, do Jacques Ducan, o livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, do Marvin Maxwell. Esses para citar em português, mas nós temos também material em vídeo do Dr. Rodrigo Silva sobre Daniel, uma série fantástica do programa Evidências. Ele está já avançando bastante em relação a isso. Temos a série Bíblia Fácil, com o pastor Arilton de Oliveira, sobre Daniel, excelente também. Entre outros materiais em inglês e espanhol que também existem sobre o livro de Daniel. Se você colocar aí nas buscas do Google, você vai encontrar material fantástico. Mas nós estamos chegando ao fim, e no capítulo 12 nós vamos estudar sobre a conclusão do livro, a vinda de Miguel e os tempos específicos que aparecem. Vamos lá? O último capítulo é o menor de todos, tem apenas 13 versículos. Na literatura hebraica, a conclusão sempre ela faz um eco lá com a introdução. Isso é uma coisa interessante, ou seja, ela vai resgatar elementos lá do primeiro capítulo. O Jacques Ducan, que é um grande especialista em Daniel, ele diz que o capítulo 12 está em paralelo com o capítulo 7, só que de forma inversa. Olha só que interessante. Em Daniel 12, há a vinda do grande príncipe primeiro, Miguel, correspondente à vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu, que está mais no final do capítulo 7. Então ele faz essa comparação também. A parte do capítulo 12, que fala dos livros consultados e do juízo feito entre os que entendem e os que não entendem, está em sintonia com a cena do juízo e a abertura dos livros do capítulo 7 também. E a parte do capítulo 12 que trata do chifre pequeno corresponde ao capítulo 7, que também trata desse poder. Inclusive tem alusão ao capítulo 8, onde aparece a menção de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Você já lembra, falamos disso nos capítulos 7 e 8, né? Vamos ler então juntos o capítulo 12 de Daniel, o último capítulo. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e terror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Conforme os outros textos, inclusive Daniel 10, 13, nós podemos entender que Miguel aqui, né, representa Cristo. Os comentaristas dizem que o verso 1 do capítulo 12 está ligado ao versículo 45 do 11, ou seja, por quê? Porque nós terminamos o estudo do capítulo 11 falando da vitória de Cristo, a vitória do povo de Deus. E aí, então, aparece no começo do capítulo 12, Miguel se levantando no tempo do fim, ou seja, vai ter que ser depois do final do século XVIII, quando temos a conclusão da ideia do capítulo anterior. Ele vem no tempo de uma angústia inigualável. Quando a gente ouve essa expressão tempo de angústia, isso tem que nos levar imediatamente a outros momentos da Bíblia, onde isso é falado. É aquela ideia da intertextualidade que eu já falei bastante aqui, né? Temos uma alusão ao período de espera de Jacó antes de encontrar com Esaú. Você já leu isso em Gênesis 32. Já em Jeremias capítulo 30, verso 7,
também há uma menção desse tempo, projetando para o futuro um livramento do povo de Deus. Então, sempre está ligado a livramento. O tempo de angústia vem, mas depois vai ter um livramento. Então, o tempo de angústia apareceu para Jacó, mas depois ele se encontrou com Esaú, eles se reconciliaram e finalmente eles puderam viver bem. E Jacó se sentiu perdoado por Deus e pelo irmão e tudo mais. E em Jeremias 30 também tem essa alusão a um tempo bom que vem depois do tempo de angústia. Uriah Smith, que foi um grande pesquisador histórico de profecias, ele diz que o tempo de angústia mencionado em Daniel não é um tempo de perseguição religiosa, mas de calamidade internacional. Nunca houve coisa semelhante desde que houve nação. É a última tribulação que sobrevirá ao mundo em sua condição atual. Salvos os que forem inscritos no livro da vida, que é algo presente, também no livro do Apocalipse, né? Tem uma relação direta com as pessoas salvas, redimidas por Cristo. Salvos, então, os que forem inscritos no livro da vida, né? É este grupo que passa por esse tempo de angústia e finalmente é resgatado por Cristo, Miguel, seu defensor. Isso é apropriadamente apresentado em Apocalipse 7, com maiores detalhes. Às vezes a gente pensa assim, por que você está falando de Apocalipse para explicar Daniel? Porque Apocalipse é uma amplificação de Daniel. Então, para você ter uma compreensão completa das profecias, você vai ter que também estudar Apocalipse. E eu, para facilitar a sua vida, já fiz um estudo capítulo por capítulo de Apocalipse que você encontra no site apocalipse.com. Vai lá e estude o estudo do capítulo 7 de Apocalipse. Tá bom? No versículo 2, nós temos uma menção clara à ressurreição como algo literal. E aqui tem uma distinção. Um grupo, não todos, vai para o chamado horror eterno. E aí você tem que ser levado para Apocalipse 1, verso 7, que afirma que por ocasião da volta de Jesus, os que foram responsáveis diretamente pela morte de Cristo ressurgirão, mas para vê-lo voltar. Outro grupo de salvos é ressuscitado em parte nesse período de angústia. Pelo menos é o que dá a entender o texto. Para alguns estudiosos pode ser um tipo de ressurreição especial. Aí você vai dizer, tá, mas isso aí não tem uma absoluta certeza. Claro, absoluta certeza não temos porque nós não chegamos nisso, né? Nós só vamos poder falar com propriedade se nós chegarmos nesse momento. Ellen White, que é uma das poucas pessoas que comenta esse assunto, ela afirma que todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. É uma afirmação dela. O entendimento mais aceito sobre esse texto de Ellen White é de que ela se refere a um grupo que viveu entre a pregação da tríplice mensagem angélica lá no século XIX e os tempos finais que ainda virão. Uriah Smith afirma que é certamente muito apropriado que alguns dos que se distinguiram por sua santidade, que trabalharam e sofreram pela esperança que tinham na vinda do seu Salvador, mas morreram sem o haver visto, ressuscite um pouco antes para testemunhar as cenas que acompanham sua gloriosa epifania. Essa é uma questão que nós não temos tantas outras referências dentro do texto bíblico para aprofundar essa questão. Por isso que eu estou trazendo o que existe de comentado já em relação a essa ressurreição especial. Existem até trabalhos acadêmicos, mas o fato é que essa ressurreição aparece ali no livro de Daniel logo no começo, no tempo da angústia, quando Miguel se levanta. O verso 4 fala da necessidade do profeta encerrar as palavras, assim como foi dito no capítulo 8. A explicação não diz respeito ao livro todo, mas a uma parte da mensagem, já revelada plenamente. Ela está ligada, essa parte, aos últimos dias, então vem em contraste com uma outra questão, que é o livrinho aberto lá do Apocalipse 10, porque no capítulo 10 de Apocalipse, João menciona um livrinho que é aberto com a mensagem da salvação e com a necessidade de ser pregado isso por muito tempo ainda. Ou seja, toda a mensagem, todas as revelações necessárias para compreendermos a salvação em Cristo Jesus estão disponíveis, abertas. Enquanto que no livro de Daniel ainda alguns fatos talvez não estivessem completamente elucidados e que só seriam abertos depois. Por isso que é feita essa menção de livro selado em Daniel. Mas a parte também final do versículo 4 evidencia que o saber sobre a palavra de Deus aumentaria a partir do tempo do fim, que não era o tempo que Daniel estava vivendo ainda. Então, nesse período haveria um despertamento
para a compreensão profética que tem alusão direta à volta de Jesus. Bom, nós já estamos vivendo bem além do tempo do fim, nós já estamos indo para o fim do fim, né? Nós já estamos em 2022, não sei que ano você está vendo isso, mas eu estou gravando isso em 2022 e nós já estamos bem avançados. Pode ser que você já esteja vendo há mais tempo ou esteja vendo mais ou menos na mesma época em que eu logo depois que foi lançado esse material também, né? O Dr. Stefanovic, o Zdraco, né, ele diz que o sentido mais próximo de Daniel 12:4, especialmente na parte do esquadrinharão, que é o que a gente vê na Nova Almeida Atualizada, é o de Amós 8:12. Lá diz o seguinte: andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor. Então, esse entendimento que aparece ali é o entendimento sobre a palavra de Deus, sobre a revelação profética. É muito mais nesse sentido do que no sentido científico. Alguns dizem que o conhecimento deve aumentar no sentido de tecnologia, de ciência. Pode ser também que o texto esteja falando disso, mas o conhecimento primário é o conhecimento bíblico. É essa a perspectiva mais primária do texto ali que nós vemos. Vamos continuar? Verso 5 em diante. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, olha a menção, o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Bom, quando se cumprirão que maravilhas? O que ele está querendo dizer? Quando vai acontecer todo esse desfecho final? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Pensou que ia ficar livre dos tempos proféticos? Não, eles ainda estão no último capítulo de Daniel. Vamos entendê-los. Até o versículo 13, nós temos um fechamento do bloco que envolve os capítulos 10 a 12. E se torna o fechamento do livro inteiro. O profeta vê 3 seres celestiais. 2 que aparecem e um que está narrando tudo. Podem ser os mesmos santos mencionados no capítulo 8, versículo 13, que a gente já mencionou, né? Stefanovic chama a atenção para o fato de que Daniel vê cada um dos seres de um lado do rio, e um deles sobre as águas do rio. No capítulo 8, o rio é mencionado Ulai, que é a voz de homem às margens, né? E no capítulo 10, o rio mencionado é o Tigre. O autor afirma que Tigre seria um nome hebraico para o rio Nilo também. É uma possibilidade. Então são curiosidades aí. De acordo com o raciocínio do Stefanovic, na profecia bíblica, esses 2 rios representam a Assíria, inimiga de Israel ao norte, e Egito, inimigo ao sul. Isaías previu o dia em que Deus puniria esses 2 poderes para resgatar seu remanescente fiel. Ele faz uma alusão lá a Isaías 27, de que isso poderia significar o fim dos poderes que assolam Deus. Por isso aqui as coisas vão se resolvendo e vai se dando uma perspectiva de um livramento completo e final. Outro ponto importante é o aparecimento do homem vestido de linho, né? É o mesmo ser que foi visto no capítulo 10. Ou seja, quando foi perguntado para ele, quando se cumpririam essas maravilhas? Quando se cumpririam? Ou seja, quando tudo ocorreria, inclusive o livramento de Miguel? E esse ser, que tem o controle da história, que só pode ser Jesus, responde de forma solene com as 2 mãos erguidas em um juramento. Esse ato era comum, porque dava garantia da verdade, né? Daquilo que estava para ser afirmado. Isso a gente vê referências em Gênesis 14, Êxodo 6, Ezequiel capítulo 20, são todas menções disso. E qual é a resposta? A resposta não foi tão simples. Soltaram tempos proféticos ali para Daniel. A indicação de novo do período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Eu botei esse gráfico aí, gráfico não, essa linha do tempo só, né? Simplesinha, de 538 a 1798, porque mostra um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o período da supremacia papal, né, até o aprisionamento do Papa. A gente já falou bastante sobre isso. Mesmo período que já foi apresentado no capítulo 7. Mas o Daniel segue perplexo e solta um específico não entendi. Talvez ele não tenha entendido o fator do tempo. Pensava na rápida restauração do templo depois do exílio. Ele pensou, bom, depois da restauração do templo de Jerusalém, tudo vai ficar tranquilo. Mas peraí, tem outro tempo aí? Outros interpretam que realmente a maior preocupação dele era com o resultado ao final de todo esse tempo. O que é que será que estava dando preocupação adicional a Daniel aí, né? Aquele que revelava a Daniel que haveria de ocorrer deixa claro no versículo 9 que somente em um tempo distante do dele tudo seria efetivamente esclarecido. Foi além do início do tempo do fim e segue até os nossos dias. A compreensão completa da mensagem permaneceria selada ou fechada. E aí nós temos um estímulo aos leitores do livro para que eles sigam estudando profecias. Vou dar essa dica para nós aqui. Os sábios ou entendidos haveriam de entender no futuro, em relação a Daniel, o significado completo da visão. Uriah Smith afirma que o tempo do fim era o momento em que o Espírito de Deus haveria de romper o selo desse livro. Quando eu falo de romper o selo, não pensa no selo do correio que você conhece, naquele selinho colado lá com cola, não é isso aí, tá? E também não pense em livro como esse livro aqui, tá? Não é assim que os livros, não é assim que os livros do tempo da Bíblia. Pensa no livro enrolado. Tem uma imagem aí que pode ser apresentada que é o rolo do livro. E aqueles selos, eles fechavam o livro em rolo. Rolo do livro. Era o tempo em que os sábios entenderiam, enquanto os ímpios que não têm o senso dos valores eternos, por ter o coração endurecido pelo pecado, continuarão cada vez piores e mais cegos. Ou seja, o entendimento seria para aqueles que estão abertos ao entendimento, aqueles que querem aprender. Mas não vamos fugir dos tempos proféticos. Nos versos 11 e 12 surgem outros 2 períodos de tempo. Não vamos desviar do assunto. 1290 dias, já sabemos que são anos, né? Já falamos bastante sobre o princípio de ano aí, em outras aulas. Retoma lá a aula do capítulo 8, se eu não me engano. Está associado ao período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos. A diferença de 30 anos pode ser explicada de 2 formas. Por quê? Primeira explicação, alguns mantêm o ponto de vista de que o sacrifício diário representa o paganismo, que cresceu no Império Romano. E eles diminuem 1290 de 1798 e chegam à data de 508. O que aconteceu em 508? Houve a conversão de Clovis, o rei dos francos, à fé católica. Com a vitória sobre os godos, foi estabelecida a supremacia da Igreja Católica no Ocidente e no Oriente também. Então alguns vão entender que a partir daí é que começa o período digamos assim, do ataque à intercessão de Cristo com o surgimento do papado. 508. Mas tem uma segunda explicação. Os que defendem a ideia de que o sacrifício diário se refere ao ministério intercessório de Cristo não encontram uma explicação satisfatória para esse texto. Na verdade, eles não sabem explicar por que tem essa diferença de tempo. Mas o Ducan tem uma explicação adicional. Para ele, o ano de 508 representa o tempo da abolição do sacrifício diário, pois prepara o caminho para a abominação desoladora. Ele diz o seguinte, literalmente o texto diz que o sacrifício diário é abolido com o propósito de estabelecer em seu lugar a abominação desoladora. Deixa eu lembrar o que eu já falei sobre a abominação desoladora. O próprio Ducan interpreta a abominação desoladora como a reação negativa à idolatria. Por isso que é desoladora. Essa abominação é a idolatria que foi praticada pelo poder papal quando colocou um sistema de substitutivo ao sacrifício de Cristo com todas aquelas instituições que nós já mencionamos, da missa, da doutrina da transubstanciação, da confissão a seres humanos e tal, todo esse processo. É disso que está falando, então, o Ducan. O William Shea diz que o estabelecimento da abominação desoladora de Daniel 11 pode ser visto como a união da igreja e do Estado e que a igreja se propôs a conseguir mediante o poder estatal, que está um pouco relacionado com o que o Ducan falou também. E o Shea diz que isso teve o efeito de ofuscar o verdadeiro ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Mas e aí? 1335 dias, ou anos,
Se o ponto final dos 1335 anos é 1844, porque tem que terminar, porque não tem tempo profético depois de 1844, então vai ter que terminar em 1844. O ponto de partida tecnicamente seria 509, mas nós precisamos desconsiderar o ano em curso, no caso, não 1843. Então, vai ficar 508. Mas o que aconteceu em 1844? Bom, vamos falar de novo sobre 1844. Por que volta 1844 aqui de novo? Esse período pode ser muito bem compreendido entre 1840 e 1844. Nesse período, na América do Norte, houve uma grande ênfase a partir do movimento milerita. Eu tenho uma citação do John Lobauer, que escreveu um livro chamado O Grande Movimento Adventista. Ele diz assim que em mais de 12 diferentes partes da Terra, de forma quase simultânea, homens foram levantados sem conhecimento da obra um do outro e saíram para ecoar essa mensagem por todas as partes da Terra. Que mensagem? Sobre a volta de Jesus. Um exemplo, Joseph Wolff, que foi um judeu no passado, convertido ao cristianismo. Ele foi enviado da Inglaterra ainda em 1831 e ele registrou nos seus diários, afirmou que proclamou até 1845 a volta de Jesus a judeus, turcos, muçulmanos, persas, hindus, caldeus, sírios, etc. Interessante, né? Isso na primeira metade do século XIX. Nos Estados Unidos, os adventistas que pregavam sobre a volta de Jesus realizaram pelo menos 125 campais ou grandes reuniões entre junho de 1842 e outubro de 1844, com frequência estimada de aproximadamente 500 mil de pessoas. Bastante gente, né? E uma coisa interessante, antes que você diga assim, mas isso é coisa da igreja adventista, isso aí é uma coisa pequena. Não, deixa eu só explicar uma coisa importante. Entre os pregadores mileritas havia, no ano de 1842, dos 174 identificados, só dos pregadores, 44% eram metodistas, 27% batistas, 9% congregacionalistas, 8% da Conexão Cristã e 7% presbiterianos. Só que aconteceu uma coisa complexa nesse tempo aí. Houve o desapontamento de 22 de outubro, porque houve uma percepção dos mileritas de que Jesus voltaria em outubro de 1844, por conta da interpretação que eles fizeram da purificação do santuário, entendendo que a purificação do santuário significava a purificação do santuário aqui na terra, significava a purificação da terra. Portanto, a volta de Jesus. Na verdade, não era isso. Nós já entendemos, hoje nós entendemos muito bem que a purificação do santuário é todo aquele processo do juízo investigativo. Então, eles passaram por um período de grande desapontamento. O John Lobauer fala que em 1844 os adventistas esperavam que no 10º dia do sétimo mês, os 2.300 dias se encerrariam e Cristo completaria nesse dia sua obra sacerdotal e voltaria à terra para abençoar o seu povo. Em estudo posterior, porém, demonstrou-se que o que ocorreu de fato nesse dia foi o início de sua obra de purificação do santuário celestial e não a conclusão de seu ofício como sacerdote. Pois bem, esses períodos, então, vão levar todos a 1844. Então não tem nada de complicado. O que está dizendo, o que o profeta recebeu a informação, então, de que depois de 1844 é que teria que vir em algum momento a volta de Jesus. E o livro termina, então, com o verso 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. O cumprimento das profecias de Daniel ainda vai alcançar um futuro distante. O Ducan diz que Daniel pôde caminhar porque espera, porque ele é capaz de ver o destino final, a ressurreição ao fim dos dias. William Shea diz que o livro encerra com a promessa a Daniel de que ele estará entre os que se levantam no dia final como parte na herança do povo de Deus. Stefanovic comenta que a vitória foi ganha, mas a luta ainda é real. Somente por meio da sabedoria dada por Deus podemos saber como viver nossa vida cotidiana em antecipação ao futuro glorioso. Maxwell lembra que a promessa também nos pertence. Ela implica em que as mensagens e profecias de Daniel devem preencher o lugar que Deus lhes designou no final dos tempos. Ellen White assegura que quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente.
Será dado a eles tais vislumbres das portas abertas do céu que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. O livro termina com uma grande esperança de que no tempo certo, mesmo no tempo de angústia, Jesus se levantará para defender o seu povo. O seu povo é aqueles que aceitam a sua graça e que deixam que essa graça transforme as suas vidas. Eu não poderia terminar o estudo desse livro, sem te convidar a tomar uma decisão de ser mais do que um estudante atento e comprometido com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha sentido vontade de estudar mais, tenha se sentido desafiado a querer conhecer mais sobre o livro de Daniel, sobre Apocalipse, sobre a Bíblia como um todo. Espero que esse desafio tenha ficado no seu coração. Porque mais do que um estudante, você é alguém que, de alguma maneira, ao chegar nesse curso, está buscando algo maior, eu tenho certeza. Está buscando uma experiência diferente com Deus. E quer uma experiência a partir da palavra. Tome uma decisão de seguir a Deus, verdadeiramente. De buscar a Deus efetivamente na sua vida. De se deixar ser guiado e submetido por Deus. De depender de Deus a todo tempo. Não adianta nada ter um monte de informações históricas, arqueológicas, linguísticas, etimológicas, culturais. Não adianta nada viver plenamente na compreensão dos contextos em que a Bíblia foi escrita, se a Bíblia não for inscrita no seu coração. Se a Bíblia não fizer parte da sua vida, se a maneira como você age, como você vive com os outros, com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua sociedade, se não faz diferença nenhuma a palavra bíblica. Pense nisso com carinho, que esse estudo possa levá-lo a uma outra dimensão na sua vida espiritual. Que você saia motivado a ser alguém efetivamente guiado pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Estou falando para homens, mulheres, para quem tiver interesse nesse curso. Eu quero que você seja feliz com a palavra de Deus, realizado, mas realizado a partir do que a palavra revela. E não a partir do que a gente imagina que é o que a palavra revela. Deixe a palavra de Deus falar para você o que ela tem de falar. Deixe o autor da Bíblia moldar a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por participar dessa jornada de estudos da palavra de Deus comigo. Continue orando pelo meu ministério e eu estarei, mesmo sem conhecer completamente a história de cada um dos alunos, estarei orando por sua vida para que o Senhor faça você crescer em espiritualidade. Que Deus te abençoe muito ricamente. Fiquem com Deus, bons estudos, bom aprofundamento da palavra de Deus e que o mesmo tipo de conduta que Daniel teve na sua vida seja a conduta que cada um de vocês tenha. Que Deus os abençoe muito. Vou orar com vocês para encerrar. Grande Deus, muito obrigado por esse projeto de estudos do livro de Daniel. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu fazer uma jornada de imersão nesse livro para compreendermos um pouco mais e para aprendermos como vivenciar esses princípios na nossa vida. Toma o nosso viver nas suas mãos. Continue nos ajudando, continue com cada estudante, com cada pessoa que de alguma maneira chegou até esse curso, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Isso nós pedimos com perdão de nossas falhas, em nome de Jesus. Amém.